Meus queridos irmãos, não sei se está alto o suficiente o microfone aí, mas vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 24, é só esse versículo, depois provavelmente eu vou retornar a essa passagem, mas diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Jesus. Então, o título dessa mensagem hoje é Seguir a Jesus. Pode sentar, igreja. Esse aqui é um dos versículos talvez mais importantes que tem sobre seguir a Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas cuja religiosidade está acordando. Mas religiões tem muitas, né? E aí as pessoas hoje ainda têm acesso a informações que jamais teriam, sobre tudo quanto é tipo de coisa, que estão à disposição no celular, no computador. Dá para obter informações hoje que jamais se pensaria possível, mesmo 20, 30 anos atrás. Me lembro quando surgiu a internet e um colega meu na faculdade estava todo entusiasmado e ele ia investir nessa área, falando: essa é a nova tecnologia que vai dominar o mundo. Ele pulou fora da faculdade para se dedicar a isso. Quando ele descobriu isso, não sei onde ele está, mas a verdade é que se tem acesso a muita informação. E eu quero hoje apresentar algo diferente. Porque em meio a todas as religiões que você pensar existir, o cristianismo é uma religião diferente. É diferente em muitos sentidos. Muitos sentidos. Mas eu quero destacar que nessas outras religiões, você tem que se esforçar para melhorar e agradar a divindade de alguma forma. Tem religiões que você recebe essa oportunidade por muitas vidas. E você tem a oportunidade, cada vida, essa é a forma de crer, eu não creio nisso. Mas cada vida você tem a chance de subir um pouquinho mais. Até que você se torne iluminado, até que você se aperfeiçoe, até que o propósito da sua criação, o karma, sei lá como for, chegue a um lugar em que você possa, parar de nascer. Suas tentativas de aperfeiçoamento não são mais necessárias. E tem muito sofrimento envolvido nisso, muito esforço. Agora, Jesus, quando ele fala aqui, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando algo um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas podem imaginar a esse respeito. Porque Jesus ele não estava falando aqui de você se aperfeiçoar e, portanto, negue-se a si mesmo. Mas, na verdade, é abrir mão de quem você é. Esse é o negar a si mesmo. Abra mão de quem você é. Mas, para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer, esse negue-se a si mesmo, é, na verdade, um encontro com a realidade de quem nós somos como seres humanos. Porque quando nós olhamos no espelho da realidade,
Quando nós olhamos quem nós realmente somos, não quem nós queremos parecer para a sociedade, para a família, para uma religião onde nós estamos, né? Mesmo em meio à tecnologia que a gente tem, que hoje em dia facilita tanta coisa, dinheiro, as riquezas, o sucesso, o poder, e hoje ainda o acesso ao prazer, como jamais se pensava possível. Prazer de tudo quanto que é tipo. Quando você tira essa cortina de fumaça, você descobre que moralmente você, assim como os outros seres humanos, nós somos falhos. Nós somos falhos, mesmo tentando fazer o nosso melhor. Mesmo tentando colocar até uma máscara para a gente, né, ficar mais aceitável. Na verdade, todos nós somos falhos. Todos nós. Temos pecados voluntários. Pecados que a gente sabia que ia ser pecado e a gente mesmo assim comete. Temos esse tipo de pecado. Ninguém é perfeito. E essa é uma das dificuldades, é um dos problemas que o ser humano tem quando ele é honesto com si mesmo. A maioria dos jovens, antes de casar, já experimentaram a vida sexual. Ah, não tem nada a ver, mas lá no fundo isso incomoda. A maioria das pessoas nota que para subir aonde ele trabalha, pessoa de sucesso e às vezes respeitada, ele passou por cima de várias pessoas. Foi injusto, fez negócio que não deveria fazer. Ama a sua esposa, mas já pulou a cerca. A maioria das pessoas tem vários problemas com pecados voluntários numa área, noutra área, na outra área, mas aí quando eu não fiz nada de errado, aí tem os pecados involuntários, aqueles que você fez sem querer, porque o ser humano é falho, é problemático. Né? Existem os pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, só você vê. Estão aqui para dentro, estão no coração. Você não tem coragem, mas o próprio Senhor Jesus falou sobre esse tipo de pecados que ocorrem dentro do coração das pessoas. Ninguém viu a intenção, ninguém viu o desejo. Ninguém vê a atitude interior do coração, falando de seres humanos. Mas quando você realmente olha para o espelho da consciência, da sinceridade, você nota muitas manchas naquilo que deveria ser, ou que você está tentando apresentar como perfeito. E Jesus, quando ele fala a respeito de negue-se a si mesmo, ele está falando exatamente desse renunciar este ser humano, este homem que você é. Para quê? Porque agora ele vai falar, siga-me. Nós vamos começar, ou vamos deixar de andar conforme quem nós somos. E vamos começar a andar conforme quem ele é. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelho é exatamente isso. Muitas pessoas, ao lerem esses versículos, sentem uma coisa ruim. E tem razão de sentir, porque tem pessoas que, ao pensarem em abrir mão de quem eles são, da ilusão, sentem vários tipos de arrepio. Mas a verdade é que este homem que ele está falando que você deve
renunciar, negar, é exatamente aquele que precisa seguir Jesus, que precisa andar com o Senhor Jesus. Isso implica em que deixar para trás o ser humano guiado pelos pecados e começar a ser aquele ser humano guiado pelo Senhor Jesus. E é nessa jornada, nesse caminho que nós vamos conhecendo quem é Deus. Hoje existe esta sede de religiosidade nas pessoas. Os jovens estão assim, que tem me surpreendido. Mas podem abraçar qualquer tipo de religião, de espiritualidade, disso e daquilo. E eu quero apresentar hoje, tanto para os que já estão aqui, quanto para os que estão assistindo, e um dia vão estar assistindo esse vídeo. Quero apresentar Jesus. E dizer que é possível e é necessário, e esse é o objetivo da vida, ter um encontro com o Senhor e começar a seguir a Jesus. Começar a andar, e viver agora não um propósito que se encaixa no tamanho da nossa imaginação, que se encaixa no tamanho do nosso desejo, das riquezas que a gente almeja, da tecnologia que a gente quer gozar, o sucesso, o poder, prazeres, que são limitados, mas começar a viver para uma coisa maior do que tudo isso. Melhor do que tudo isso, mais importante do que tudo isso. O ser humano, ele parece que vive numa ilusão, porque a gente consegue enxergar até onde o nosso olho enxerga, isso é o normal, até onde as nossas mãos alcançam, mas há algo melhor e superior do que isso. E por isso Jesus fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abra mão disso. Abra mão dos seus caminhos. Abra mão de quem você é, da farsa social, da farsa, da ilusão que a gente às vezes quer viver para nós mesmos. De quem nós somos. A imagem que a gente quer que os outros tenham da gente, ou que a gente cria para os outros, para começar agora a seguir a Jesus, ser do Senhor Jesus. Viver para algo melhor, para algo mais alto, algo que vai além do que os meus braços alcançam, do que os meus olhos enxergam. Uma realidade maior, uma missão maior do que a minha vida, que acaba, sei lá, daqui quantos anos. Alguns anos atrás estava me sentindo tão doente o tempo inteiro que eu pensava que eu ia viver mais 4, 5 anos no máximo, se fosse muito resistente, 10 anos. A gente, às vezes, começa a sentir as limitações humanas, e às vezes isso quando a gente tem uma idade maior, o jovem se ilude mais em relação a isso. Mas esses tempos atrás eu estava lá num cemitério, onde minha mãe está enterrada. Eu comecei a olhar ali, na linha de cima da onde minha mãe está enterrada. A maioria morreu para baixo dos 60 anos. Muitos para baixo dos 30 anos. A gente tem a ilusão que vai viver não sei o quê. Esse é o tanto que os nossos braços alcançam. Mas se você viver para Jesus, a Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Se você viver para Jesus, você vai... Se você viver para Jesus, você vai conhecer a Deus. E é interessante, Jesus fala, e siga-me. É ir
Assim, a palavra grega que está por trás disso significa tanto fisicamente, seguir Jesus fisicamente, e era o que, quando ele estava aqui fisicamente, acontecia, mas também espiritualmente, ser um discípulo, seguir junto, caminhar atrás de Jesus. O segredo é seguir a Cristo. E hoje eu quero mostrar, de uma forma, quem sabe, diferente, mesma coisa que João Batista mostrou. Ele apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João, ao ouvirem essas coisas, começaram a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, meu jeito limitado, entusiasmar vocês a seguir a Jesus, a aprender a conhecer a Deus, porque Ele é o Deus revelado. Ele é Deus que se fez carne, habitou entre nós, né? Tem muitas coisas que surgem desse relacionamento com Deus. Em certas pesquisas que se fez em relação, por exemplo, ao domingo, culto de domingo, se descobriu que na maioria dos países, vou dizer assim, de primeiro mundo, para pessoas que dizem ter fé em Deus, o ir para a casa do Senhor está na quarta posição. Então, primeiro, eles têm várias outras prioridades. E se eles conseguirem suprir essas 4 necessidades ou prioridades que eles têm, aí surge a possibilidade deles pensarem em ir para a igreja. Eles não estão dispostos de forma alguma a mudar o estilo de vida deles. Isso é uma verdade. As pessoas não estão dispostas a mudar o estilo de vida delas. Mas se essas pessoas começarem a ter um relacionamento com Deus, repentinamente essas prioridades começam a mudar. De repente, quando você tem um relacionamento com o Senhor, você começa a seguir a Jesus. Começamos a conhecer o ser mais extraordinário do universo. E a coisa mais importante que existe. Mudam as prioridades. Quando nós conhecemos e quando nós sabemos como são certas coisas. Eu não sei se você já teve contato com certas situações. Eu vou citar uma que é mais ou menos não, é ruim, mas você nota isso. Enquanto você tem saúde, chega alguém fazendo campanha para ajudar as pessoas que têm tal tipo de câncer. Você até se condói, né? Fala, que pena, né? Mas as suas prioridades são diferentes. Mas assim que papai, mamãe, um filho ou você tem câncer, de repente você se envolve nesse meio e aquilo lá se torna importante porque você sabe quão importante é para as pessoas ou nunca ter câncer, ou se tiveram ou têm câncer, nunca mais voltar a ter. Precisam vencer isso. Aí, de repente, essa situação se torna importante na sua vida, porque você se torna consciente que essa é uma situação importante. Nós também, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, repentinamente começa a ganhar importância. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele se torna importante para a nossa vida. E é por isso que, aliás, tem várias consequências do conhecer a Deus. Primeiro, nós começamos a ter fé em Jesus. Mas não só qualquer fé no sentido de eu crer no que Ele fala, mas também como Senhor da nossa vida, como Salvador. Hoje estava tendo aqui o testemunho, e a irmã falando, né, da bênção e tal, mas que nada era tão importante quanto saber que Jesus era o Salvador.
Irmãos, os nossos olhos começam a se abrir para certas realidades quando nós começamos a seguir Jesus. Começamos a aprender a importância do amor ao próximo, do amor a Deus. Começamos a não só saber que é importante ser obediente à vontade de Deus, mas nós começamos a ter o desejo de obedecer e começamos, nas áreas em que nós vencemos, a obedecer a Deus. E Deus vai mudando a nossa vida. Começamos a ter dependência do Espírito de Deus e também um compromisso com a verdade revelada por Deus. Começamos a ter um compromisso com a palavra de Deus. Aliás, uma das formas de medir quão perto uma pessoa está de Deus é quanto ele tem compromisso com a palavra do Senhor. Quanto ele tem compromisso, muitas vezes, com a casa de Deus. E é interessante que Deus tem promessas para as pessoas que têm caminhado com Ele. Quando você começa a andar com Jesus, quando você começa a negar a si mesmo e começa a caminhar com Ele, né? A Bíblia fala de um concerto, de uma aliança, de um pacto que Deus faz com o seu povo. Em Hebreus 8:10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. As leis do Senhor começam a ser escritas no nosso coração. Há uma transformação. Olha, andando com Jesus, com o tempo há mudança. Você pode até começar, né, como Pedro, você pode até começar como Tomé, mas algo vai acontecer na sua vida, no seu coração. As leis de Deus vão sendo escritas, né? Quando a gente vai abrindo mão daquela ilusão de que nós somos donos do nosso nariz, que a nossa vida é independente de Deus. Quando a gente vai abrindo mão da ilusão de que somos melhores do que fulano e beltrano, porque a gente tem uma tecnologia maior, meu celular é melhor, que a gente tem mais dinheiro, que a gente sabe aproveitar a vida mais do que fulano, do que beltrano. Na verdade, quando a gente joga essas ilusões fora e a gente é discípulo de Jesus e aprende com Jesus. E a Bíblia fala, aprendei de mim, Jesus falando que sou manso e humilde de coração. E fala uma coisa importante ainda, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é aquele que transforma vidas ainda hoje. Amém? E seguir a Jesus é um chamado que anda de mãos dadas com amor a Deus, com sacrifício, inclusive, né? Uma vida. Por que você faz isso? Porque você sabe que é importante. Por que você abre mão daquilo? Porque você sabe que agrada a Deus. E com uma missão. Nós temos uma missão sobre a face da terra. Temos aqui o irmão Ivo, que já foi bombeiro. Tem muita gente que olha, não, essa é uma missão muito importante. E é. Se tivesse um médico aqui nesse instante, fala, é muito importante. Eu me admiro muito aquilo que a ciência, mais o conhecimento médico fazem na vida das pessoas. É uma das coisas que me deixa assim fascinado. A diferença que faz. Antigamente você morria por um resfriadinho. Você morria por coisas simples. Enfermidades que se pegava como criança. A maioria das crianças morriam. E hoje a gente tem tudo isso à nossa disposição. É maravilhoso, mas a nossa missão é superior a isso. Porque quando nós nos encaixamos no plano de Deus, a mulher, ela consegue ser uma mulher de valor.
o homem consegue ser um homem de valor. As famílias se transformam em famílias abençoadas. A vida não é uma corrida atrás de castelos né, umas nuvens, castelo de ar, castelo de areia, mas se torna uma vida pautada por assuntos eternos, coisas que não passam, não mudam, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Então a vida ela adquire um outro sentido, um outro propósito, uma outra missão. E eu quero apresentar então isso de forma curta, como apresentei hoje. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vai ser o caminho dele, o caminho que ele preparou. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus.